Olá, seja bem-vindo a este vídeo que é o último das nossas sessões de treinamento em liderança em diversos espaços, seja ele comunitário, seja ele a nível da superestrutura política de gestão ou liderança do país. Vamos prosseguir, por um lado, com o desenvolvimento da abordagem sobre o desenvolvimento da liderança no geral, mas vamos depois entrar para uma outra abordagem, um novo capítulo que é essencialmente o que ocupa a maior parte do tempo desse último vídeo, relacionado com o processo de liderança, que numa esfera mais restrita, que é como por exemplo a esfera grupal, até passando por uma esfera um pouco maior que a esfera comunitária e naturalmente, como dissemos há poucos instantes, para uma esfera de um outro nível que é a esfera macropolítica relacionada com a liderança do país ou do Estado, se quisermos. Ensinando como você lidera. Queremos introduzir aqui a noção de que a forma como o líder, seja comunitário ou não, exerce a liderança é uma forma de ensinar de maneira indireta. É aquilo que nós vimos no vídeo anterior. Não deve haver um discurso, por um lado, que celebra o bom comportamento, os bons valores, os bons princípios e normas de boa conduta, quando, por outro lado, o próprio líder que ensina isto, que transmite isso, que defende isso, não vive de acordo com isso que ele ensina. Então, não há uma coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Aquilo que o líder diz é aquilo que ele deve fazer, porque só quando ele faz o que diz é que os seus seguidores, os membros do grupo, da organização, é que o levam a sério e o têm como um modelo a seguir. Você pode ensinar as pessoas sobre quase tudo o que você está a fazer e, naturalmente, como você está a fazer isso. Não é só permitir-se estar em evidência sobre o que você faz, mas como é que você faz isso. Isto aí envolve, então, a questão de ensinar como você lidera. É, na verdade, ensinar como se lidera de forma prática. Se você está lidando com uma negociação delicada, por exemplo, pode aproveitar a oportunidade para ensinar alguém sobre a arte de negociar. Quer dizer, vamos dar aqui um exemplo. Suponhamos que, a nível do grupo ou da instituição que você lidera, você tem que desenvolver uma atividade em que vai negociar com alguém, com um parceiro. Alguns membros que estão sob sua liderança podem ser convidados para poderem assistir o ato. Eles vão aprender como é que se faz negociação. É importante que eles estejam presentes para aprenderem como é que se faz, como é que se negocia, por exemplo. Como é que se negocia implica como é que se lidera. Isto é um exemplo concreto do que nós estamos aqui a abordar. Traga o seu assistente ou outra pessoa que esteja pronta para aprender. Aprender vendo. Quando tiverem um momento a sós, diga ao teu assistente o que é que você está a fazer ou o que você está a pensar sobre a negociação. Isto, de certa forma, é como, depois dele ter visto na prática como é que se faz, é uma forma também de ajudá-lo a perceber qual é a próxima etapa do ato ou do processo de negociação. Porque aqui a questão é ensinar através do exemplo, mas isso não implica que não se deva usar a palavra para fins pedagógicos. Qual é então a sua estratégia? O que é que você mais leva em consideração para a negociação, ou para o próximo passo da negociação, ou para o próximo esforço de negociação? E quais são os seus palpites enquanto líder que está a ser assistido e que está a ensinar então como é que se faz negociação, que é parte da liderança, é parte do exercício da liderança. Partilhar o seu pensamento sobre o que está a fazer e por que está a fazer
pode ser uma experiência de aprendizagem muito inestimável para alguém que está a formar. Isso é importante para aqueles que o estão a seguir, para os seus discípulos, para os seus seguidores, porque um líder tem seguidores, um líder tem discípulos. Os discípulos, é importante que fique claro, não são seguidores cegos. Qual é a diferença entre um seguidor, um discípulo, e um seguidista? O seguidista é a pessoa que segue de forma cega, não está preocupada com a causa que segue, a visão que deve formar em relação a essa causa, não está preocupada com o comportamento do líder à luz daquilo que é a causa que segue e tudo mais. Um seguidista é alguém que segue de maneira irracional, rege-se mais pela emoção e não pela razão. Um seguidor, ao contrário, é alguém que segue de forma racional, identifica em alguém o potencial para ajudá-lo a alcançar objetivos dentro de uma causa. Então, certifique-se de que através do seu exemplo, aqueles que fazem parte do seu grupo não sejam seus seguidistas, mas sejam seguidores. O seguidista nunca se torna líder, mas o seguidor pode um dia se tornar um líder. Esta é uma das diversas diferenças existentes entre o seguidista e o seguidor. Que um segue pessoas, segue meramente a figura, o outro segue a causa, que é personificada pelo líder. Mentoria. Mentoração vem da palavra mentor e significa pegar em alguém debaixo da sua asa, por assim dizer, e ensiná-lo passo a passo durante um período de tempo. Inclui ensiná-lo ou ensinar as pessoas, no caso de ser mais de uma pessoa, como é que você lidera, como é que você faz as coisas na prática. Mas isso, como vimos, é um processo que leva o seu tempo. Quando você mentora alguém, você assume um compromisso com essa pessoa. Você o ajuda a tornar-se um líder, ensinando-lhe o que você aprendeu e encorajando-o à medida que essa pessoa, naturalmente, enfrenta novos desafios, novas tarefas. Por exemplo, você pode sentar-se e ouvir alguém que está efetivamente a orientar e depois de ele ter tentado liderar um grupo local pela primeira vez. O que é que isso quer dizer? Você, enquanto líder do grupo, líder da comunidade, líder da organização, enfim, pode sentar-se e dar-se ao trabalho de ouvir alguém que está sob sua orientação, depois de ele tentar liderar um grupo focal pela primeira vez. Ouvir pode realmente ajudá-lo a pensar através das suas experiências. Por isso, ele está pronto para o próximo desafio. Ele é quem? O seguidor, o membro do grupo, o membro da instituição, o membro da organização que você lidera. A sua confiança noutra pessoa, ou seja, a confiança do líder no seguidor, é fundamental, bem como o seu compromisso como líder, é fundamental para o desenvolvimento da liderança no geral e de uma das formas mais eficazes de ajudar o seguidor a tornar-se um líder. Como vimos, uma das diferenças fundamentais entre o seguidor e o seguidista é que o seguidista nunca se torna um líder. O seguidista segue figura, enquanto que o seguidor segue uma causa personificada no seu líder. Com o tempo, o seguidor pode se transformar num líder, mas o seguidista, como segue figura, segue um desenho, é alguém que não está munido de uma causa, então ele nunca se torna um líder.
É também um contributo importante, porque está a ajudar a desenvolver uma pessoa que tem potencial para liderar nos próximos anos. Os bons líderes não deixam as suas organizações paradas depois de desaparecerem. As organizações ou os projetos devem sobreviver aos líderes. Bons líderes sobrevivem, podem desaparecer, podem morrer, mas o que eles deixaram pode continuar. Isto é característica de quem liderou corretamente. Quem lidera mal, quando desaparece, dificilmente o seu projeto continua a ser liderado porque morre com ele. 5 maneiras de desenvolver habilidades de liderança consistem no seguinte. 1. Avalie os seus valores, crenças e ética. 2. Demonstre os seus valores todos os dias, através do comportamento. 3. Mostre às pessoas que você acredita nelas. E 4. Pergunte às pessoas como você pode ajudá-las uma a uma a ter o sucesso necessário para, enquanto seguidores, enquanto membros do grupo, da organização, da instituição, conseguirem efetivamente satisfazer-se no que diz respeito a uma série de objetivos legítimos enquanto membros do seu espaço de trabalho. E, finalmente, 5, comece um projeto que, por exemplo, pode ser um projeto comunitário. É fundamental para, como dissemos, desenvolver habilidades de liderança. Você não precisa de ir sozinho e os seus pares podem ajudá-lo. Abaixo estão algumas orientações para ajudar a si, enquanto líder, enquanto prospectivo líder. Identifique as tarefas essenciais de liderança para este trabalho, por exemplo, o seu projeto. Indique quantos líderes são necessários ou procurados na equipa. Especifique que competências são necessárias para este trabalho. Indique quem precisa de ser incluído para refletir a comunidade e os seus interesses. Descreva como a equipa de liderança irá apoiar-se mutuamente e que apoios adicionais estão disponíveis para eles. Indique que compromisso existe para trabalhar em conjunto com um propósito que é comum, com um objetivo que é transversal a todos, isto é comum, diz respeito não a uma ou 2 pessoas ou 3 pessoas, mas à comunidade, né? Ao que é geral. Nessa ordem de pensamento, é fundamental que nós nos atenhamos ao seguinte, que competências fazem um líder se destacar. Porque existem, do ponto de vista qualitativo, vários líderes, dentre os quais os bons líderes e os maus líderes. Os bons líderes conseguem deixar um legado que pode ser continuado, desenvolvido e melhorado até. Os maus, não. Isso deve-se ao fato de que, os grandes líderes aprendem todos os dias, e de todos. 2. Um líder é um ouvinte eficaz. 3. Os líderes abraçam o passado e planejam o futuro. 4. Líderes ajudam todos a se sentirem parte da solução. E 5. Os líderes são otimistas e modelos de comportamento positivo. Isto está a acontecer na sua comunidade? Se sim, então estamos em presença de um líder destacado de forma positiva como referência para aqueles a quem está a liderar, isto é, os seus seguidores. Aprenda diariamente com o pessoal e com os clientes, quer dizer, clientes aqui, aquelas pessoas, não no sentido comercial do termo, mas no sentido cívico, aquelas pessoas que beneficiam dos seus
preste-nos ou dos seus serviços enquanto líder no espaço comunitário, por exemplo. Os registros frequentes podem promover uma comunicação mais clara. Isso pode ser conseguido através de reuniões curtas de pessoal, numa base regular e de uma política de gestão de portas abertas. Além disso, solicitar as reações daqueles a quem você serve é fundamental, é uma boa forma de melhorar os processos ou de resolver problemas. Ouça primeiro, fale depois. Ou seja, ouça e depois fale. A escuta eficaz requer prática, mas a diferença que faz para as pessoas que você lidera, as pessoas a quem você serve e os seus supervisores, pode ser impressionante, pode ser notável, extraordinária. Para os colaboradores, saber o que o seu líder está a fazer, saber que o seu líder está a ouvir, pode servir como um estímulo imediato à moral ou ao moral. Os clientes as pessoas a quem nós servimos no escopo da liderança se sentem ouvidos e podem espalhar as notícias sobre o grande serviço que você presta em sede de grupo, em sede de uma organização, como no caso, por exemplo, de uma empresa, porque, como sabemos, um líder também pode ser empresarial. E essa fama positiva sobre gestão superior poderá, então, ser uma diferença fundamental na sua equipa e no mercado. Aprenda com o passado. Aprenda o que os seus antecessores fizeram bem e descubra o que funcionou e o que não funcionou. Abrace o passado enquanto olha para o futuro. Convide seguidores para fazerem parte da solução. Peça ideias aos seus seguidores ou eleitores, falando no caso dos líderes políticos ou dos prospectivos líderes políticos. Encoraje a sua criatividade, recompense-os pelos seus sucessos, porque ser parte da solução pode ser inspirador e fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Seja otimista, por último. Liderança significa focar no positivo e ajudar os outros a fazer o mesmo. Inspirar os outros começa com o otimismo. Se você for pessimista, você vai contagiar os outros com seu pessimismo. Se você for otimista, você vai contagiar os outros com seu otimismo. E é evidente que nesse último caso, os resultados serão positivos e ajudará os seus seguidores a vencerem os desafios a que se propõem em sede de tarefas específicas e no quadro de cumprir objetivos e metas. É preciso, diz um ditado popular africano, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Da mesma forma, também é preciso uma organização para criar um líder. Quer dizer, da mesma forma que a criança é criada numa aldeia, a aldeia funciona como um instrumento, palco onde a criança é criada. A organização também é o palco onde o líder é forjado. Desenvolver a liderança é um esforço sério, mas vale a pena o tempo e o esforço dedicados, porque os líderes são valiosos. Esperando que as pessoas ajam como líder. Depois de um processo em que a liderança é cultivada através de lições do discurso teórico, não é? Bem como através do ver para aprender, espera-se então que, ao cabo de algum tempo razoável, de um período de tempo razoável, aqueles que viram como é que se lidera na prática acabem por agir como líderes. A liderança é uma atividade em que todos podem participar a algum nível. Todos têm um ponto de vista que é valioso, é importante. Todos têm talentos para partilhar no grupo, na organização, na instituição. Todos têm importância. Não há membros inúteis.
Não há aqueles que só têm defeitos. Todos temos defeitos e temos qualidades. E o bom líder aproveita as boas qualidades, aproveita as qualidades e não se limita aos defeitos. Aliás, o bom líder ajuda a transformar os defeitos em argamassa para construir qualidades. Quando pensamos em quem formar para a liderança, é fácil ignorar as pessoas que não se enquadram na nossa imagem estereotipada de um líder, por exemplo. Muitas vezes não consideramos os indivíduos calados ou tímidos como potenciais líderes. Muitos de nós também fazem suposições inexatas sobre o potencial de liderança de um indivíduo com base nos grupos culturais, raciais, de gênero ou de rendimento a que uma pessoa pertence. Um líder comunitário não deve olhar, por exemplo, e nós, aliás, a título de enquadramento, somos um país 99% negro, um país africano negro. E o que é que nós temos? Temos uma pequena parte da população que é composta de brancos e mestiços. Alguns membros da nossa comunidade podem não ser negros como nós. E atendendo que nós temos referenciais negativos que podem ser usados quando nos lembramos de certas pessoas, a nossa tendência será excluir do grupo, não dar responsabilidade a alguém que, por exemplo, é mestiço ou é branco. O que é que nós estamos aqui a considerar? Que é importante nós não promovermos o preconceito, seja ele cultural, seja ele racial. Não devemos, se é verdade que não devemos excluir nessa vertente, também não devemos excluir na vertente do gênero. Não dar responsabilidades porque a fulana é mulher. E num grupo onde há muitas mulheres, não dar responsabilidade ao fulano porque ele é homem. Então, isto deve ser evitado, salvaguardadas as devidas exceções. Ou ainda a questão do rendimento. Não dar responsabilidade a alguém porque é uma pessoa que não tem meios, é uma pessoa pobre. Não é por aí. Vimos que todas as pessoas têm alguma coisa para oferecer. É claro que, na realidade, os potenciais líderes vêm em todas as dimensões, formas antecedentes e imagináveis. Há riquezas de liderança à nossa volta. Cabe a nós explorarmos essas lideranças para o avanço da comunidade, o avanço da causa em sede da qual nós atuamos. As suas expectativas podem ir muito longe, ajudando as pessoas a, por assim dizer, esticar as suas percepções de si próprias do que podem efetivamente realizar. De que competências individuais de liderança você necessita no seu grupo ou organização? Precisa de alguém para se poder encarregar de uma angariação de fundos? Precisa de uma pessoa que possa recrutar voluntários? Para desenvolver um plano de liderança para indivíduos, primeiro, faça uma lista das habilidades de liderança que você precisa na sua organização. Depois, pense em que indivíduos seriam mais adequados para aprender essas competências. Ao combinar as pessoas com as competências necessárias, você deve considerar o seguinte: quem já possui muitas das competências necessárias para este cargo? Quem será capaz de lidar com sucesso com as responsabilidades de liderança? Quem estará interessado e entusiasmado com este desafio? Mais do que isto, é fundamental também que você questione o seguinte: haverá alguém que cresça e floresça nesta posição? Investindo em cada pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo, precisa de ser apoiado para crescer como um líder. O seu encorajamento enquanto líder, o encorajamento que você dá enquanto pessoa que dirige e o apoio que concede ajudarão as pessoas a sentir entusiasmo e esperança no seu trabalho e no seu grupo ou na sua organização. Para crescer líderes fortes e robustos, você precisará dar-lhes alguma atenção, pensamento e cuidado.
Isto não tem de levar muito tempo, basta ter o hábito de pensar em cada pessoa, como vimos. Pode reunir-se periodicamente com cada pessoa para falar sobre os seus objetivos de desenvolvimento da liderança. Peça-lhes que façam uma chuva de ideias sobre as formas como gostaria de contribuir como cada um deles gostaria de contribuir no seu local de trabalho ou na sua comunidade, no espaço comunitário. Pergunte-lhes que habilidades de liderança eles gostariam de aprender e, naturalmente, de desenvolver. Você pode não ser capaz de fornecer toda a formação ou oportunidades de que eles precisam ou que eles querem. No entanto, você pode determinar, melhor dizendo, formas de os desafiar que os mantenham envolvidos no seu posto de voluntariado ou trabalho. E talvez isto os impeça de sair dessa organização. Um bom líder não faz as pessoas abandonarem a organização, antes pelo contrário faz com que elas continuem envolvidas na organização porque se sentem acolhidas, porque sentem que elas são valorizadas e participam do processo de desenvolvimento das atividades inscritas naquilo que é a causa, a visão, a missão e não só de uma organização. Também poderá, enquanto líder, desafiar as pessoas a experimentarem coisas que elas próprias podem não conseguir imaginar. As pessoas precisam frequentemente de muito incentivo, um incentivo persistente para que possam liderar. Muitas pessoas na nossa sociedade têm, digamos, sido desencorajadas de se verem a si próprias como sendo importantes, ou como tendo ideias importantes, e neste sentido agindo, ou seja, através do processo da ação ou dando um contributo aos outros. Deste modo, o esforço empregue à medida que cada um cumpre com as suas atribuições enquanto líder do grupo, da organização, da instituição, é fundamental para que se chegue a um ponto em que não só a organização está a bom porto, os objetivos estão bem cumpridos, como temos, inclusive, vários membros prontos para liderar em várias facetas da organização ou até em criarem projetos absolutamente novos, essenciais para o desenvolvimento da comunidade, da sociedade e, evidentemente, para o desenvolvimento do país.